O cavalo se deitou para dar à luz. Então, seu dono notou algo inacreditável. Esta é a história de uma mãe extraordinária em uma extraordinária viagem à maternidade. Quando este cavalo deitou-se para dar à luz, seu proprietário notou algo inacreditável. Imagine estar prestes a dar à luz, mas sem saber que essa situação era uma situação de risco de vida catastrófico. Durante algum tempo, essa foi uma condição real aos seres humanos. Mas desde então, a ciência tem obtido bons resultados e tem melhorado em muito os nascimentos dos seres humanos, que em sua maioria das vezes já podem ser considerados como seguros. No entanto, esta história não é sobre o nascimento de um humano, e quando se trata sobre o nascimento de filhotes de animais, essa experiência ainda pode ser uma experiência perigosa. E isso é exatamente o que aconteceu com uma fêmea de cavalo californiano chamado Emma em um dia de primavera, durante o mês de maio. Mas por que este cavalo e sua gravidez específica iriam surpreender seu dono e merecer vir à notícia? O nascimento em si é um milagre e um evento potencialmente perigoso para todas as criaturas no planeta. O número de descendentes produzidos de uma só vez variam de 1 a milhares, dependendo da espécie. Na gestação normal de mamíferos, os períodos de duração podem ser de dias a mais de 1 ano, e nascimentos múltiplos ocorrem com frequências e com números diferentes de bebês de uma só vez. Emma está passando por essa fase de gravidez e durante sua gestação, tudo parecia estar correndo normalmente. Era o que parecia a gestação de um cavalo normal. Por isso, ela trouxe ao seu dono uma grande alegria com esse fato e vivia pacificamente no campo ao lado de sua casa. Emma era muitas vezes admirada pelos vizinhos como um belo cavalo pacífico. Ela tinha um adorável juba e um comportamento muito dócil. As crianças das fazendas vizinhas muitas vezes aprendiam a cavalgar com Emma, porque ela era tão gentil, e seu dono certamente notou uma diferença entre Emma e alguns dos outros cavalos no campo. Emma parecia olhar todos os outros ao seu redor, o que fez dela uma candidata perfeita para a maternidade. Assim, quando finalmente ela estava pronta e foi tudo arranjado para Emma se tornar mãe, todos estavam animados. O período normal de gravidez para um cavalo é de 11 a 12 meses para a maioria. E durante a gravidez de Emma, tudo parecia estar indo bem, e ela não mostrou sinais de complicações. Emma até parecia estar animada com a perspectiva de sua natureza e ficou ainda mais dócil, e ela parecia estar consciente que estava por vir um pequeno potro. Na natureza, cavalos dão à luz todos sozinhos. É claro, no entanto, que um cavalo criado em cativeiro era capaz de obter um pouco mais de ajuda, especialmente de proprietários tão amorosos quanto os de Emma. Ela fez seus exames normais e estava sendo constantemente acompanhada por seu dono. Tudo parecia estar indo absolutamente bem com a gravidez e ninguém teve quaisquer preocupações que fossem, até que um dia fatídico chegou. Era uma manhã como qualquer outra. O sol estava brilhando, os pássaros estavam cantando e Emma parecia estar bem ao amanhecer quando seu dono saiu para verificar. No entanto, quando o dia foi passando, parecia que aquele seria o dia em que o trabalho de Emma começaria. Parecia que o dia havia sido escolhido por ela. Ela estava principalmente silenciosa e, se estava sentindo alguma dor, demorou um bom tempo para o proprietário observar. Quando ele finalmente notou, ele logo chamou o veterinário, que, claro, veio com certeza. O veterinário estava esperando que Emma entrasse em trabalho de parto em breve. Então isso não era uma grande surpresa.
Esta era a primeira gravidez de Emma, e embora houvessem riscos desconhecidos nas novas maternidades, o fato de ela ser jovem e saudável parecia afastar essa possibilidade, e assim ninguém estava antecipando quaisquer problemas. Os vizinhos até faziam uma enquete se seria um menino ou uma menina, e eles tinham quase unanimidade de opiniões de que seria um potro que nasceria. O dono e o veterinário não estavam muito preocupados quando ela deitou-se para trazer seu potro para o mundo. Em um mundo de medicina moderna, é difícil acreditar que algo incrível assim poderia ocorrer sem ninguém ter notado. Ela ainda continuava com seu doce comportamento e ela estava bastante quieta, apesar do fato de que ela estava sentindo muita dor. Ela colocou o focinho para cima, perto da perna do proprietário algumas vezes, e depois continuava com o trabalho de parto. O dono da casa e de Emma estavam prontos para ajudar seu cavalo de qualquer forma, se ela precisasse. E enquanto ele estava ao lado dela, ele gentilmente acariciou e a confortou. Ficou claro que o amor entre os dois era forte. Eles eram muito conectados, e o proprietário fez questão de deixar Emma saber que ele estava lá e não ia deixá-la sozinha. O nascimento de um filhote de cavalo pode ser tão longo quanto um ser humano, e havia naturalmente sinais de perigo para se observar. Qualquer coisa que fizesse demorar muito tempo podia alterar o evento e indicar que houve problemas com o potro no trabalho de parto perfeito. No entanto, isso não significaria que o veterinário tivesse que intervir em tudo. O veterinário disse ao proprietário que geralmente o nascimento de um cavalo transcorre sem problemas, porque os cavalos são muito independentes e autossuficientes. O veterinário já tinha atendido muitos nascimentos e ele começou a contar ao proprietário algumas das coisas a serem observadas. Através das coisas que ele explicava na conversa, ele garantiu que Emma estava realmente bem e fazendo um bom trabalho, e que eles não tinham nenhuma razão para estarem preocupados. Neste momento, o proprietário mencionou que Emma tinha uma irmã gêmea, e ele se perguntava se talvez Emma também fosse capaz de produzir um milagre. O veterinário ergueu as sobrancelhas para as palavras e balançou a cabeça. Ele disse que não iria ser possível para Emma ter gêmeos devido ao fato de que ela tinha sido acompanhada durante toda a gravidez e porque seria bastante improvável a situação devido ao tamanho de sua barriga. Além do mais, nascimentos múltiplos em cavalos são muito perigosos, tanto para os bebês quanto para a mãe dos gêmeos. Em cavalos, ocorrem apenas uma vez em 10.000 gestações. Estas são aproximadamente as mesmas chances que os trigêmeos em humanos. Geralmente, se houverem múltiplos embriões fertilizados de uma só vez, um absorve o outro para evitar uma exponencialmente mais complicada gravidez. Se este processo não ocorrer naturalmente, os veterinários geralmente abortam embriões mais fracos. Novamente, a fim de favorecer o resultado mais positivo para a família em expansão. O dono encolheu os ombros com um sorriso. Lá estava algo sobre esta noite. Talvez acontecesse um milagre e eles iriam bater as probabilidades. Ele não sabia ao certo porquê, mas ele sabia que Emma era um cavalo especial. Finalmente chegou a hora do veterinário aproximar-se mais e ficar mais atento, e o dono verificou a sua postura para se certificar de que Emma estava confortável. Emma estava pronta para expandir sua família e acomodou-se no feno de sua barraca. O proprietário e o veterinário ajudaram com o processo de entrega e logo um novo potro foi nascendo. Ao tentar garantir que o bebê e a mamãe estavam saudáveis, eles notaram que Emma parecia estar em perigo. O veterinário virou-se para o dono em choque e perguntou-lhe como ele poderia saber.
Embora o proprietário estivesse muito chocado para realmente responder à pergunta, ele já sabia em seu coração que Emma era especial. Mas foi então que o dono se lembrou que as chances de Emma de ter um parto seguro e saudável com gêmeos era baixo. Ele estendeu a mão para tocar o focinho dela e tentou tranquilizá-la de que tudo ia ficar bem. Ele sabia que não ia perder Emma esta noite, porque ela trouxe tanta alegria e felicidade para a fazenda. O segundo nascimento demorou muito mais tempo do que o primeiro, e até mesmo o veterinário estava começando a ficar preocupado. O proprietário perguntou se o prolongamento do parto podia terminar em tragédia por alguma razão, pois Emma era um cavalo tão especial e ele não poderia perdê-la de forma alguma. Finalmente já estava amanhecendo quando aconteceu um milagre e o veterinário não podia acreditar em seus olhos. Eles tiveram outro nascimento bem-sucedido. A família tinha crescido inesperadamente e os 2 potros estavam saudáveis. O novo par de cavalos foram nomeados de Will e Grace e hoje podem desfrutar da vida ao lado de sua mãe. As crianças da vizinhança ficaram encantadas e agora tem 3 animais maravilhosos para brincar com elas. Emma, como previsto, é uma mãe absolutamente maravilhosa com seus bebês. Apesar do fato de que eles nasceram para se tornarem cavalos muito grandes, eles são muito parecidos com ela e seu dono tem certeza que eles manterão o seu legado e continuarão sendo criaturas gentis e adoráveis que encantam a todos que os encontram. Que história incrível, não é mesmo? Conta pra gente o que você achou desta história. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E acione as notificações para não perder nenhuma história sensacional que está por vir. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!